Sabe, as nossas palavras têm um poder incrível. Elas podem tanto construir quanto destruir. Na nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar fundo no peso espiritual do que a gente fala. E mais importante, como a gente pode transformar a nossa linguagem, usando como base um modelo de comunicação simplesmente perfeito. Vamos ser sinceros, a gente vive numa época de comunicação sem parar. É o tempo todo, em todo lugar. As pessoas estão falando, digitando, postando, dando opinião sobre absolutamente tudo que existe. E a velocidade com que isso acontece é impressionante, né? É um rio de informação, de comentários, de respostas imediatas, que acaba virando um verdadeiro caos de palavras. Mas no meio desse barulho todo, existe uma outra forma de enxergar o valor do que a gente diz. E aqui é que o jogo vira. A fonte que a gente está analisando hoje nos mostra que, da perspectiva espiritual, as palavras não são algo descartável. Pelo contrário, elas têm peso, têm consequência, um poder que vai muito, mas muito além de um simples post na internet. Então, vamos começar pela nossa primeira parte, o peso das nossas palavras. É aqui que a gente vai começar a entender a dimensão real e a responsabilidade que vem com tudo aquilo que sai da nossa boca. Olha que interessante isso aqui. O Tiago, que era irmão de Jesus, ele faz uma conexão direta entre o controle da fala e a maturidade espiritual. A questão não é falar bonito ou falar muito, mas sim ter domínio sobre o que se diz. Então, o ponto central é esse. O texto sugere que ter disciplina com as palavras é algo tão fundamental que isso acaba se refletindo no controle de todas as outras áreas da nossa vida. É como se a boca fosse um pequeno leme que consegue guiar um navio inteiro. Ok, se controlar a língua é algo tão crucial assim, qual seria o padrão que a gente deveria seguir? Bom, na nossa segunda sessão, vamos olhar justamente para isso. Jesus como modelo ideal de comunicação. Antes da gente ficar olhando só para os nossos erros, é muito importante ter um exemplo perfeito para se inspirar, né? E segundo as Escrituras, se a comunicação de Deus pudesse ser resumida em uma única pessoa, essa pessoa seria Jesus. Ele é a palavra que se tornou viva. Isso aqui é fascinante. O próprio Jesus, que tinha todo o poder do universo, afirma que as palavras dele não vinham de uma iniciativa própria. Elas estavam, na verdade, perfeitamente alinhadas, submissas a uma autoridade maior, a do Pai. Então, o que a gente pode aprender com isso na prática? Bom, primeiro, a fala de Jesus tinha sempre um propósito claro, que era construir, edificar, nunca destruir. Segundo, ela sempre operava debaixo de autoridade. E terceiro, que talvez seja o mais difícil para a gente. Ele entendia o poder do silêncio. Às vezes, a resposta mais sábia, mais espiritual, é simplesmente não dizer nada. E isso nos leva a uma pergunta, uma reflexão bem pessoal. Se cada palavra que a gente disse hoje fosse gravada e apresentada a Deus, qual seria a reação dele? Seria de alegria ou de tristeza? Fica aí para a gente pensar. Agora que a gente viu o ideal, vamos tentar entender por que uma fala sem controle é algo tão perigoso. Na nossa terceira parte, vamos explorar 3 metáforas brilhantes que o Tiago usa para falar sobre esse assunto. A primeira metáfora é a do leme do navio. Pensa só, é uma peça bem pequena, mas que defende todo o curso de uma embarcação enorme. Da mesma forma, as nossas palavras, que parecem tão pequenas no momento, estão o tempo todo definindo a direção da nossa vida. A segunda imagem é ainda mais impactante, a do fogo. Uma única faísca pode começar um incêndio que devasta uma floresta inteira. E do mesmo jeito, uma única palavra dita sem pensar pode destruir amizades, famílias, comunidades. O potencial de destruição é gigantesco. E a terceira metáfora é a da fonte. Uma fonte de água pura não tem como jorrar água amarga, certo? Isso nos ensina uma coisa fundamental. A boca não é a origem do problema. Ela só revela o que já está lá dentro, no coração. E quem confirma isso de forma direta é o próprio Jesus. O que a gente fala é, na verdade, um transbordamento do nosso estado interior. Simples assim. Portanto, para mudar o que a gente fala, o primeiro passo é examinar o coração. Para isso ficar mais claro, vamos ver o exemplo prático. Na nossa quarta sessão, a história dos 12 espias de Israel nos mostra como uma mesma situação pode gerar 2 tipos de fala completamente opostos. Dá uma olhada aqui. Todos os 12 viram a mesma terra, os mesmos gigantes, mas 10 deles filtraram aquela realidade através do medo. A linguagem deles era de limitação. A gente não pode, nós éramos como gafanhotos.
Já Josué e Caleb, por outro lado, filtraram a mesma realidade pela fé. E a linguagem deles foi de possibilidade. Vamos subir, o Senhor está com a gente. Isso mostra que a nossa fala não só descreve a realidade, ela revela como a gente interpreta essa realidade e muitas vezes acaba definindo o nosso futuro dentro dela. E qual foi o resultado disso tudo? Deus respondeu exatamente de acordo com as palavras que eles falaram. Não por um poder mágico nas palavras em si, mas porque elas revelaram a verdadeira condição do coração de cada um, ou incredulidade ou fé. O que eles falaram se tornou a realidade deles. E para ajudar a gente a entender isso na prática, a fonte nos dá este quadro que é super útil. A lamentação, que é levar a nossa dor para Deus, conversar com Ele sobre isso, é permitida, é um diálogo sincero. Já a murmuração, que é reclamar de Deus para outras pessoas, é pecado. E a confissão, que é alinhar o que a gente fala com o que Deus diz, com fé, bom, esse é nosso alvo. Certo, então, como é que a gente coloca tudo isso em prática no dia a dia? Na nossa última sessão, vamos ver qual é o caminho para essa maturidade na fala. O texto nos apresenta um conceito muito interessante. Não se trata apenas da maledicência, que é o ato de falar o mal dos outros. Existe também a ouvidicência, que é a nossa responsabilidade como ouvintes. Sabe aquela rodinha de amigos onde alguém começa a falar mal de outra pessoa que não está ali? Ficar quieto ou até rir junto é uma forma de participar. Ouvir sem corrigir é ser cúmplice do erro. E qual seria um primeiro passo prático? Talvez seja simplesmente fazer essa oração do Salmo 141. É um pedido de ajuda, um reconhecimento de que sozinhos a gente não consegue e que precisamos de uma força maior para nos ajudar a controlar o que falamos. E a gente termina com essa verdade poderosa. O objetivo de redimir nossa linguagem não é só evitar o erro, é ir além, alinhar nossas palavras com a vontade de Deus. Porque no fim das contas, a ideia é que são essas as palavras que realmente geram vida. E a questão que fica é, que tipo de mundo a gente está construindo com a nossa fala todos os dias?